Bom dia, irmãos. Surpresa, né? Não é o reverendo, o nosso pastor amoroso. Bom dia a você também que está nos assistindo. E pode projetar. Eu acho que vai dar diferença aqui. Eu salvei, a gente salva, mas tudo bem. A mensagem que a gente traz hoje, não sei se todos estão conseguindo ler, mas vai pregar com a apresentação. Aí que está a grande surpresa. A Lindalva ficou sabendo disso ontem, mas conversei com o pastor Davi antes. Se você não vai a EBD vem a você. Mais ou menos assim. Aí o pastor falou para mim assim: Márcio, lembra, amoroso do jeito que tu és, né, pastor? 30 minutos. Não tem aquela parte de debates, de perguntas. Eu falei, não. É só para o povo, os amados, terem um gostinho da nossa EBD. E como eu amo muito a EBD, volto a trazê-la dessa forma. Então vai ser assim, uma aula-mensagem, uma mensagem-aula, alguma coisa desse tipo. Espero que, na fé, que o Espírito Santo nos conduza e que a gente tenha bons momentos aqui. Senhor, toma a frente, que o seu Espírito possa me usar. Em nome do seu Filho Jesus, que te oro. Amém. E aí a aula que a gente tem para vocês é porque duvidamos. Qual tratamento damos às nossas dúvidas? Duvidar é normal. Ter dúvida é normal. Agora, que tratamento a gente dá a essas dúvidas? Comecei a pensar nessa mensagem. Cadê ele? Cadê o Davi? Está ali. Davi, nosso maestro Davi, na aula de EBD que ele trouxe sobre a anunciação do anjo, né, a Zacarias duvidou. E por consequência disso, hoje nós falamos de novo, né? Ele perdeu até a fala. Ali me veio um insight acho que eu vou fazer uma aula, mensagem em cima desse tema. E de lá para cá, o quanto, eu posso assim dizer, tem sido confirmado isso em meu coração. No domingo passado, mensagem do Tiago, nos falou sobre a fé e não duvidar da soberania de Deus. Vocês lembram? Em nossas vidas. E já estávamos trabalhando isso em nossos corações. Nós não combinamos, eu e ele, nós não conversamos sobre nossas mensagens, e hoje abordaremos sobre que tratamento devo dar às minhas dúvidas. Aí no ensaio do coro para o Natal, ali na sala dos adolescentes, sai dos adolescentes, não é isso, Davi? Aquela sala? Olha só, pode avançar aí. Aí eu me deparei domingo passado. Algum adolescente escreveu, não vi duvidar. E logo acima, certeza. Aí como é que eu vou ter dúvida ainda, né? De trazer esse bate-papo para a gente aqui. Ali eu, digamos assim, não espiritualizando, mas já espiritualizando, amém? Eu falei, não, a gente vai bater um papo sobre isso, sobre não duvidar. Maravilhoso, né? Depois vocês dão um pulo lá na sala e veem mais algumas coisas que eles escreveram ali. Eu tirei assim a foto meio em diagonal, porque de frente estava batendo uma luz e eu não consegui me livrar daquela luz, daquele reflexo de jeito nenhum. Aí Tiago, outro Tiago, que não o Tiago, nosso irmão aqui, mas Tiago, irmão do Senhor, que estudaremos aí, a gente deixa com vocês a partir do início de 25 do ano que vem, fala de pessoas que ora crê em Deus e ora crê em si, ou seja, em suas convicções. Ele está falando de experiência própria. Por que ele está falando de experiência própria? Porque se a gente for lá em Marcos 3, 21 e João 7, 5, a gente vai ver que tanto Tiago como os outros irmãos de Jesus duvidaram, a ponto dele falar, ele está fora de si, algumas traduções colocam assim, ele está louco. Conviviam ali com Jesus. Então, dúvida nos permeiam, assim, todos os dias. E aí nós vamos conversar sobre alguns personagens da Bíblia que duvidaram. Passando bem rápido, né? Tomé, Pedro, que foi até alvo de passagem de Pedro, um dos cânticos que nós tivemos agora há pouco aqui. Se o sol se pôr, se a tempestade me alcançar, tu és meu abrigo, Senhor. Se o mar me submergir,
faz eu andar sobre as águas. E também não combinamos desse cântico. E aí eu conversando café passado, semana passada, cadê o Léo? Com o Léo, sobre dúvida, sobre o cântico que nós teremos após nosso bate-papo aqui, que tem a ver com essa questão de dúvida. E aí ele falou, temos outros também, né, que duvidaram. Eu falei, com certeza, mas se a gente for falar sobre todos os personagens da Bíblia que duvidaram, haja tempo. E nós, a começar em mim, como diz muito bem o pastor Davi, começar em mim, Márcio, as minhas dúvidas. E um só que a gente vai trabalhar aqui, que não duvidou, que foi Bartimeu, que o pastor, domingos atrás, falou sobre ele aqui, o cego de Jericó. Tomé. Vocês sabiam que, vocês sabem, né? Não sei se todos, que nós temos novos irmãos, amigos entre nós, que Tomé é conhecido, até popularmente como São Tomé, quando alguém duvida, fala, ô Tomé, né, Roberto? Mas ele não era de fugir. Ele é citado em capítulo 11, 16 de João, na morte de Lázaro, quando ele fala assim, vamos nós também para morrermos com ele. Ou seja, ele manifesta o desejo de estar lá com Lázaro e morrer com Lázaro. Então, a gente vê aí que, pontualmente, ele duvidou. E é conhecido até hoje como, né, aquele que duvidou. Nós precisamos ter fé sem necessidade de sinais, ou seja, a maravilhosa brisa do Senhor nos basta. Esse brisa guarda, que mais à frente a gente vai trabalhar melhor essa questão da brisa. Jesus, felizes os que creram sem terem visto. Pedro, logo após a multiplicação dos pães e peixes, Jesus anda sobre o mar. E aí, na nossa peregrinação, vamos ao encontro de Jesus, ao ouvir sua voz, todavia nos deparamos com ventos de adversidades e nos prendemos a Ele. Temos dúvidas e afundamos. Jesus nos segura e diz, homens de pouca fé, por que duvidas? Vemos que Pedro, com sua dúvida e medo, mostrou incapacidade de concentrar-se no objetivo, que seria Jesus. Ou seja, o Pedro em nós tem muito que aprender com Bartimeu, o cego de Jericó. E aí a gente vai para o principal. Vamos lá. Hoje em dia é complicado a gente pegar uma Bíblia, né? Posso usar isso aqui? Trocar? Ficar mais livre para usar as mãos, costume. Tá bom? O som está chegando? Ok? E aí, em 1 Reis, capítulo 17, vai nos contar uma história sobre a viúva de Sarepta, acho que é assim que se fala. Conta-nos o texto que, em determinado momento, onde Elias estava, o rio secou, não tinha mais água, e aí Deus fala a Elias, não precisem ler lá não, tá? Para não tirar atenção, pode prestar atenção em mim, porque ele é só para dar o norte. E aí fala a Elias que ele fosse à cidade de Sarepta, lá teria uma viúva que iria acolhê-lo, que iria alimentá-lo, né? Iria cuidar das necessidades dele. Tá bom, Elias deu ouvido ao Senhor e se dirigiu para lá. Chegando lá, ele se depara com a viúva e fala para ela, traz água para mim. Ela foi buscar água para ele. Quando ela estava saindo para buscar água, ele falou assim, e comida também. Ela falou, como assim? Eu só tenho um pouquinho de farinha, um pouco de azeite, e estou buscar lenha para preparar alguma coisa para eu e meu filho comermos e morrermos. Estava sem esperança ela. Eu e meu filho comermos e morrermos. E aí Elias fala para ela,
não, você pode preparar que não vai faltar alimento para você, porque o Senhor falou para ele, né? Para ele falar. Aí ela foi, preparou. Elias comeu primeiro, o texto diz assim, ele comeu, e não faltou. O alimento saciou Elias, saciou a viúva, saciou o filho, mas, ficando Elias ali mais à frente, na casa dela, o filho dessa viúva, e aí a gente tem que contextualizar, naquela época, a viúva com toda a dificuldade, criando o filho sozinho e tal, aquele sacrifício todo com, né, poucos recursos, o garoto adoece. E o texto bíblico nos fala que ele vai piorando, e ele vem a falecer. E aí, aqueles pensamentos que, não só nos dias de hoje, mas naquela época também, ela, num momento de, né, de raiva, de muita decepção, vira e fala assim: tu trouxeste desgraça sobre a minha casa. Elias, alto lá. Pegou o menino, foi para o andar de cima, deitou sobre o menino, orou a Deus, assim fez por 3 vezes, e o garoto retornou à vida. Aí a viúva falou assim: e agora eu creio que tu és um homem de Deus. Congela. Lembra que ela já tinha visto Elias fazer milagre da multiplicação, comeu, se alimentou e tal? Então, que isso possa ficar guardado em nossas mentes. Deus tem feito em nossas vidas, a gente tem visto e a gente quer algo maior. A gente quer algo mais poderoso. A gente quer algo mais impactante. E não consegue ver no nosso cotidiano, no nosso, né, dia a dia, que Deus tem operado. Aí, por que eu trouxe esse capítulo 17? E agora a gente vai ao 18. E no 18, a gente vai no item que fala sobre Elias no Monte Carmelo. Aí eu vou ler para não perder a riqueza do texto. Vamos tentar entrar na história e vamos tentar participar da história nesse momento. Então Obadias dirigiu-se a Acabe, passou-lhe a informação, e Acabe foi ao encontro de Elias. Quando viu Elias, o rei Acabe, né, disse-lhe: é você mesmo, perturbador de Israel? É você mesmo, perturbador de Israel? O profeta sendo tomado como perturbador. Não tenho perturbado Israel, Elias responde, mas você e a família do seu pai têm. Elias dirige ao povo, a partir do versículo 21, e diz: até quando vocês vão oscilar para um lado e para o outro? Até quando vocês, ou até quando você, Márcio, vai oscilar para um lado e para o outro? Se o Senhor é Deus, sigam-no. Mas se Baal é Deus, sigam-no. Deus, Baal, lá da época, do contexto e tal, Elias está pondo para o povo. Disse então Elias: sou o único que restou dos profetas do Senhor, mas Baal tem 450 profetas. Tragam 2 novilhos, escolham eles um, cortem-no e ponham de pedaços e ponham sobre a lenha, mas não acendam fogo. Eu preparei outro novilho e colocarei sobre a lenha, e também não acenderei fogo nele. Então vocês invocarão o nome do seu Deus, Deus Baal, e eu invocarei o nome do Senhor. O Deus que responder por meio do fogo, esse é Deus. Aí quero me prender agora, mais especificamente o que vem agora, versículo 27. Elias era um homem de tanta fé, estava tão convicto das coisas de Deus, que ele vai, e ao meio-dia Elias começa a zombar deles. Elias começa a zombar. Então, né, altivo que estava. Me permitam, se achando, né? Gritem mais alto, dizia, já que ele é um Deus, quem sabe ele está meditando, ocupado, ou viajando, talvez esteja dormindo, e precise ser despertado. Então passaram a gritar ainda mais alto e ferir-se com espadas e lanças, de acordo com o costume deles, até sangrarem. Aí no 36,
a confiança assim, máxima de Elias. A hora do sacrifício, o profeta Elias colocou à frente do altar e orou: ó Senhor Deus de Abraão, Isaque e Israel, que hoje fique conhecido que tu és Deus em Israel, e eu sou teu servo, e que fiz todas as coisas por tua ordem, ou ordem tua. Responde-me, Senhor, responde-me, para que este povo saiba que tu, ó Senhor, és Deus, e que fazes o coração deles voltar a ti. Então, o fogo do Senhor caiu e queimou completamente o holocausto, a lenha, as pedras, o chão, e também secou totalmente a água na valeta. Quando o povo viu isso, todos caíram prostrados e gritaram: o Senhor é Deus, o Senhor é Deus, o Senhor é Deus. Se nós ficássemos no capítulo 17 e capítulo 18, nesses trechos que nós não lemos tudo, pois fica o prazer de casa, como diz a nossa mestre Ruth, para vocês, né, relerem, estudarem, mergulharem ali no texto. Nós íamos falar assim: caramba, podemos falar, Elias era um super-homem. Elias era um homem totalmente assim, dependente de Deus, sem dúvidas, sem questionamentos. Só que aí a gente tem o capítulo 19. Aí a gente vai para o capítulo 19. A fuga de Elias para Horebe, para a caverna. Quando Acabe chega em casa e fala para Jezebel, né? É mais ou menos assim na versão máxima: amor, você não sabe o que aconteceu. Ela: que foi? Vai me falar desse Elias de novo? Exatamente, você não sabe o que ele fez. Aí o que o texto nos fala? Rony, olha só. Ora, Acabe contou a Jezebel tudo o que Elias tinha feito e como havia matado todos aqueles profetas à espada. Por isso Jezebel mandou um mensageiro a Elias para dizer-lhe: que os deuses me castiguem com todo rigor, se nessa manhã, nessa mesma hora, eu não fizer sua vida o que você fez com eles. Elias teve medo. Assim, devia ser muito, né, assustadora Jezebel. Mas Elias conhecia o Senhor. Elias estava vendo tudo que o Senhor já tinha feito, fora esse contexto que a gente colocou aqui, que nós lemos. Elias teve medo e fugiu para salvar a sua vida. Em Beceba de Judá, ele deixou o seu servo e entrou no deserto, caminhando um dia. Chegou a pé de Giestas, uma árvore, né? Sentou-se debaixo dele e orou, pedindo a morte. Já tive o bastante, Senhor. Tira a minha vida. Não sou melhor do que os meus antepassados. Depois se deitou debaixo da árvore e dormiu. De repente, um anjo tocou nele e disse: levanta-te e coma. Elias olhou ao redor e junto à sua cabeça havia um pão assado sobre brasas quentes e um jarro de água. Ele comeu, bebeu e deitou-se de novo. Isso é um comportamento de quem está com o quê? Tristeza profunda. Alguns autores dizem até depressão. O anjo do Senhor voltou e tocou nele e disse: levanta-te e coma, pois a sua viagem será muito longa. Então ele se levantou, comeu e bebeu, fortalecido com aquela comida, viajou 40 dias e 40 noites até chegar ao Horebe, o monte de Deus, e ali entrou numa caverna e passou a noite. Elias, até aqui a gente vê que um homem totalmente confiante em Deus, quando se depara com uma situação que não era a que ele esperava, porque assim eu vou inferir, está vendo nas aulas dele, lembra de que ele falou assim, estou no texto, não estou fazendo inferência, não estou fazendo considerações minhas, mas eu vou fazer, hoje me permitam, eu vou fazer. Ele cria, no meu entendimento, que Deus pudesse agir em Jezebel, ele cria nesse sentido. Quando isso não acontece, como ele tinha visto Deus agindo de várias formas, ele falou: caramba, deixa eu fugir, que o Senhor me deixou, o Senhor não está agindo, vou salvar a minha vida. Já tinha visto outros profetas morrerem, outros estarem escondidos, profetas do Senhor,
Então, pelo contexto, pela situação que ele vivia, ele fugiu. E estava em grande tristeza ou depressão. Aí o Senhor aparece Elias. Aparece, e vocês vão ver aqui, mas aparece já estando lá, na caverna, onde ele se escondeu. Deus já estava lá. Vamos lá. E a palavra do Senhor veio a ele: o que você está fazendo aqui, Elias? Ele respondeu: tenho sido muito zeloso pelo Senhor. A gente pode botar assim: tenho sido dedicado. Como eu tenho dedicado a minha vida, como eu tenho sido fiel, como eu tenho ido à igreja, como eu tenho feito as minhas ofertas para dar-lhe de comer, como eu tenho visitado os carentes, como eu tenho pregado o seu evangelho. O Deus dos exércitos, os israelitas rejeitaram a tua aliança, quebraram teus altares e mataram os teus profetas à espada. Sou o único que sobrou, e agora também estão procurando matar-me. O Senhor lhe disse: saia e fique no monte, na presença do Senhor, pois o Senhor vai passar. Saia e fique no monte, na presença do Senhor, irmão. O Senhor vai passar. Então veio um vento fortíssimo, que separou os montes, esmigalhou as rochas diante do Senhor, mas o Senhor não estava nesse vento poderoso. Separou os montes, esmigalhou as rochas, e o Senhor não estava nesse vento. Depois do vento houve um terremoto, mas o Senhor não estava no terremoto. E depois do fogo houve um murmúrio de uma brisa suave. Um murmúrio de uma brisa suave. Quando Elias ouviu, puxou a capa para cobrir o rosto, saiu e ficou à entrada da caverna. E uma voz lhe perguntou: o que você está fazendo aqui, Elias? Aí a gente volta lá, no nosso norte, conforme a gente combinou. O que você está fazendo aqui, Elias? Por que a apresentação aqui não anda, Márcio? Mas vamos lá. Deus não ignora as nossas fraquezas, de jeito nenhum. Deus sabe que nós temos as nossas dúvidas. E conforme nós já dissemos, né, a gente não pode ficar só no capítulo 17 e 18, tem que contextualizar o todo. Então, se nós tivéssemos ficado lá, repetindo, no 17 e no 18, acharíamos que Elias estava sempre no Monte Carmelo, sem dúvidas e sem medos. Todavia, vemos um Elias pedindo por sua morte e colocando como derrotado, e o Senhor lhe diz: saia e fique no monte. E essa brisa suave pode ser o que nós necessitamos, não de grandes coisas, não daquilo que a gente espera que o Senhor faça por nós, como Elias estava esperando, que o Senhor, convencesse, trabalhasse o coração de Jezebel, e não foi o que o Senhor fez. E aí, o chão da fé dele se abre. Pode avançar, Fernando, por gentileza. A gente vai para Bartimeu. Quem não teve dúvida. O texto diz que o cego Bartimeu recupera a visão. Então chegaram a Jericó, quando Jesus e seus discípulos, juntamente com a grande multidão, estavam saindo da cidade, o filho de Timeu, Bartimeu, então ele era conhecido, Bartimeu quer dizer filho dele, Bar, que era cego, estava sentado à beira do caminho pedindo esmolas. Quando viu que era Jesus de Nazaré, começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Muitos o repreendiam para que ficasse quieto, mas ele gritava ainda mais: filho de Davi, tenha misericórdia de mim. E o versículo 49 diz: Jesus parou e disse: chame-no.
e chamaram o cego. Ânimo, levanta-te, ele está te chamando. Lançando sua capa para o lado, deu um salto e dirigiu-se a Jesus. E Jesus pergunta para ele: o que queres que eu te faça? Jesus não precisava nem perguntar, que já sabia, mas queria que ele se manifestasse, que ele dissesse o que ele precisava, que nós possamos falar o que nós precisamos para o Senhor. Mestre, eu quero ver. E aí qual é a resposta de Jesus? Vai, a tua fé te salvou. Como assim? Eu quero ver. Vai, a tua fé te salvou. O que Deus tem para nós é muito mais do que a gente possa imaginar. Próximo. E aí a gente se prende, né? Como a gente viu aqui em Elias, muito que Deus possa fazer o que a gente pede, possa atender às nossas demandas, às nossas angústias, às nossas ansiedades, aos nossos olhos. Mas Deus pode ter muito mais para a gente, aquilo que a gente sempre ouve, né? Sim, não, espera, mas pode ser o não, porque Ele sabe de tudo na nossa vida, de causas e consequências, e às vezes a gente não tem esse entendimento, e aí a gente remete para Abacuque, que é conhecido de quase todos aqui. Ainda que a figueira não floresça, não haja fruto na vide, ainda que decepcione o produto da oliveira, e os campos não produzam mantimento, ainda que ovelhas sejam arrebatadas do aprisco, e nos currais não haja gado, todavia eu me alegro no Senhor, exulto no Deus da minha salvação. Todavia eu me alegro no Senhor, no Deus da minha salvação, no Deus soberano, não está ali, mas soberano. E aí Elias, em determinado momento, não descansou nesse Deus soberano. E a gente viu lá atrás, né, me permitam, eu falei assim, no momento até de zombaria, ele estava se achando, e duvidou. Pedro duvidou. Tomé duvidou. Nós temos duvidado. A dúvida faz parte de nossa vida. A questão é, que tratamento estamos dando a essa dúvida? Que possamos crer que o Senhor Jesus tem o melhor para cada um de nós. E ali, ó, palavra de Jesus Cristo. Pare de duvidar e creia. Pare de duvidar e creia. Creia. Creia que o Senhor é Deus. Creia que, eu anotei aqui do louvor, não combinamos nada disso. Exaltarei a ti, Senhor, pelo que tu és. Eu te adorarei. Engrandecerei e exaltarei diante dos reis. No contexto aqui, né? Rei Acabe e outros. E dos poderosos. E louvarei a ti, Senhor, pelo que tu és. Não pelo que eu espero que tu seja para mim, na minha vida. Não pela minha demanda, mas pelo que tu és. E aí nós temos um cântico que a gente separou, que faz parte da mensagem, não está à parte, mas faz parte, que vou fazer um pedido esse, que eu já tinha pedido para cantar, né, essa música, que ela seja cantada mais de uma vez. Deixei um bom tempo para que cantasse. Ó, pastor Davi, falei dentro do tempo, tá? Fiquei assim meio amarrado, mas falei dentro do tempo. Não sei se não foi nem aula nem pregação, porque eu tentei trazer a aula para, né? Mas espero que, se Deus falou a um coração aqui presente ou online, louvado seja o nome de Deus. Louvado seja o nome de Deus. Eu creio nisso, na soberania de Deus, e que mesmo faltando algo, ou se algo não vai bem na minha vida, espera, não duvides, Márcio, não duvides.